Programação neurolinguística. Acredito que todo mundo já ouviu falar essa PNL e essa siglinha, né? Quando é que surge a programação neurolinguística, que é o mais importante, né? Venda sempre foi sobre comunicação. Eu estava contando no meu currículo e falei para vocês, em 2001, lá, quando eu comecei a estudar venda, eu sabia que dependendo da comunicação que eu tiver com o meu interlocutor, o interlocutor vai entender como positivo ou negativo o que eu estou falando, certo? Então, é um caminho é comunicação, é um caminho de mão dupla, onde eu tem uma pessoa que está emitindo algo e tem uma pessoa que está recebendo essa emissão, né? Então, tem o interlocutor e o receptor, né? Vamos dizer assim. Então, há muito tempo já, quando se fala de venda, a gente está falando de comunicação, principalmente a comunicação verbalizada, né? Então, antigamente, muito antigamente, quando eu queria estudar venda, eu ia estudar oratória, comunicação, eu ia estudar como eu me comunicar com o outro, porque o meu grande objetivo é ter essa comunicação persuasiva, onde eu convença o outro, influencie o outro a fazer o que eu acho que é interessante para ele, porque é interessante para mim, para o meu negócio aqui, e aí vem toda essa história aí de marketing, e, enfim, a gente para pensar nisso, na influência que eu tenho sobre o outro. Então, lá pelos anos na década de 70, dois pesquisadores que eram psicólogos, eles começaram a observar o quanto que essa comunicação, palavras, alguma coisa que transparece, faz com que reaja o comportamento do ser humano. Ou seja, a PNL nada mais é do que a compreensão do comportamento, a reação comportamental a partir da linguística. Certo? Dá para entender isso? Eu não sou estudiosa de PNL e nem entendo assim perfeitamente de PNL, mas sempre que eu trabalhei comunicação, eu estava trabalhando a compreensão do comportamento do outro a partir do que eu falo, a partir do que eu transmito de comunicação. E quando a gente está falando de comunicação, existem várias, neurolinguística, né? Existem várias formas de eu me comunicar. Eu posso me comunicar através de uma imagem, eu posso me comunicar através dos meus jeitos aqui, eu posso me comunicar verbalmente, né? Emitindo determinados sons, tem várias formas de eu me comunicar. E cada uma dessas formas lá no meu cérebro vai fazer com que eu reaja, eu tenha reações emocionais e, consequentemente, comportamentais a partir dessa comunicação que eu estou recebendo ou que eu estou emitindo. Basicamente, para entender PNL, é isso que a gente precisa entender. A gente não precisa entender quem é que criou, como criou, as técnicas, mas a gente tem que entender que é uma caminho de mão dupla. Quando eu estou pensando no PNL, eu estou pensando nessa comunicação que eu tenho com o outro ou comigo mesmo, e sempre tem um emissor e um receptor. Basicamente é isso, que nem na comunicação lá antigamente, quando eu estudava oratório. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, né? E aí, aqui, vamos passando esse slide. O que me importa saber dessa historinha toda que eu deixei na tela ali para vocês? Estamos aqui para vender, certo? Eu entendo que a gente está nessa reunião aqui para lembrar toda semana que a gente tem foco de meta e que a gente precisa atingir essas metas, mesmo diante de todos os obstáculos, mesmo diante... Outro dia uma cliente veio para mim assim, Fabíola, eu tenho sentido esse mês o mercado meio parado. Eu nunca fui essa pessoa que parei para pensar sobre o mês e o mercado. Se eu estou estudando marketing, se eu estou estudando venda, cabe a mim ter constância nas ações que eu tenho que fazer, a venda vai oscilar, mas uma hora vai vir o resultado. Então, eu tinha um gerente que falava assim para mim, o mais chato da venda é o trabalho de formiguinha. O que ele queria dizer com isso? Que todos os dias eu tenho que fazer um básico para eu atingir o meu cliente, né? Fazer pós-venda, eu tenho um monte de coisa que está já desenhada da franquia que tem que ser feita e que muitas vezes não traz o resultado do contrato que eu quero ver, né? Esse gerente era lá da Colchões Ortobon, então às vezes eu estava fazendo diariamente tudo aquilo que estava escrito para eu fazer, mas eu não via o dinheiro entrar. Mas isso é normal. A venda, ela vai sempre ser oscilante. Agora, o que não pode oscilar é a minha ação em direção a ela, né? Se eu oscilar a minha ação em direção a ela, daí a oscilação da venda vai ser muito pior. Então, quando eu recebo esse tipo de feedback, eu tenho sentido esse mês, eu não paro para sentir o mês, eu não paro para sentir o momento, eu faço o que tem que ser feito, né? E aqui a gente vai falar de comunicação verbal.
eu consigo ensinar vocês sobre a nossa oratória, né? Até um pouquinho além do verbal, trejeito, né? A maneira de olhar é um pouco mais. Eu não sou atriz, não sou atora, né? Eu não sou atriz, não ensino atores, né? Mas a gente sabe que com meus trejeitos eu tenho como comunicar muita coisa. Mas verbalmente já eu tenho como criar esse comportamento do outro que eu quero. E é isso que a gente vai fazer aqui. Quando eu estou vendendo, o que eu quero do outro verbalmente? Alguém sabe dizer? Está escrito aqui, né? O sim, quando eu estou vendendo, eu estou atrás do sim do meu cliente. Basicamente é isso. Sem o sim do meu cliente, eu não emito um contrato, eu não fecho um pedido, eu não coloco o pedido para dentro, certo? Então, eu preciso desse sim do meu cliente, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os gatilhos mentais que eu mais utilizei nessa minha jornada aí trabalhando no varejista, né? Trabalhando dentro da Colchões Ortobon mesmo, ou vendendo móveis planejados, que é o que até hoje é o que mais funciona. Muito antes de todo mundo ter estudado PNL e gatilho mental, a gente já percebia isso. E aí eu vou explicar para vocês quais são os gatilhos que eu uso, como que se usa, para vocês terem aí. Então, quem tem papel e caneta, já anota aí, eu vou disponibilizar aqui depois essa gravação, mas pode ter certeza que vocês já vão sair aqui com uns gatilhos bem interessantes. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, se eu quero vender, se eu quero atingir meta, eu preciso conquistar esse grande sim. É isso que eu preciso conquistar. Meu cliente tem que dizer sim, eu vou comprar. E deixa eu contar um segredo para vocês. O cliente não diz, você coloca lá o pacote, olha, você vai ficar com esse corpo assim, assim, assado, nananana. O cliente olha aquilo, ele dá aquele sorriso, mas ele não fala, sim, passa aqui meu cartão. É você que incentiva esse sim. E é isso que a gente vai conversar hoje. Beleza? Tudo certo até aqui? Eu tenho um treinamento que se chama Negociação em 10 Passos, do contato ao contrato. E o passo 7, eu ensino esses gatilhos aqui, tá? Já é quase o finalzinho dos passos da negociação. Então, eu estou trazendo aqui para vocês a minha aula do passo 7 dos 10 passos da negociação. Primeira coisa que a gente tem que entender, persuasão é diferente de manipulação, tá? Há quem confunda persuasão. Quando eu falo que eu estudo comunicação persuasiva para venda desde 2001, todo mundo me olha assim, né? Qual é a primeira coisa que vocês pensam quando pensam assim, fulana de tal é persuasiva? Ela é uma pessoa boa ou ruim? Escreve para mim aqui no chat. A gente normalmente tem já uma mentalidade e uma crença mental sobre as palavras. Eu não sei se vocês já pararam para perceber. Tá todo mundo aí? Às vezes, quando eu escuto isso, eu acabo achando que a pessoa não é boa. Ela é muito persuasiva, ela não é tão legal, não é uma pessoa tão amável, né? A gente já linka uma palavra a uma coisa não tão boa. Mas, dependendo da tua crença aí, da tua vivência, persuasão é uma coisa boa para ti. Então, cada um tem essa compreensão interna das palavras. E essa compreensão interna das palavras vão gerar um comportamento, certo? Mas existe uma compreensão interna que a Pietra já trouxe, associo persuasão à manipulação. Então, por isso que eu trago, adorei, porque é por isso que eu trago a diferença aqui. E qual é a diferença, né? Manipular é o ato de conduzir a decisão do outro quase como se fosse uma decisão sua. Do tipo assim, você tem que fazer esse contrato agora, me dá já esse teu cartão de crédito, porque eu vou passar já o cartão, vai ser para o teu bem. Eu estou impondo para a pessoa. Dependendo da coação dela, ela vai dar o cartão porque a gente não quer se sentir menos, né? Mas ela não está refletindo a respeito dessa compra dela. Já a persuasão é a ação de apresentar argumentos que levem o outro a refletir, assim realizar a escolha. Tudo que eu te falei da demonstração do nosso produto é exatamente o que você procurava? É o que eu procurava, ela vai responder. Você está decidida a se comprometer com o teu corpo e com a tua saúde? Estou decidida a comprometer com o meu corpo e com a saúde. Então, muito bem. Eu só preciso da tua carteira de identidade aí para fazer o contrato. Percebe? É diferente
eu fazer do jeito que eu fiz antes e do jeito que eu estou falando agora. Dá para perceber a diferença aí, Pietra? Sim? Então, mas mentalmente a gente tem essa coisa, né? Que persuasão e manipulação é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A diferença é essa. Na persuasão, você tá dando sempre tu tá dando sempre as opções e fazendo com que o outro reflita a respeito da decisão. Na manipulação, tu não tá permitindo que o outro decida. Quando a gente pensa em manipulação, lembra muito aquelas novelas antigas, né? Novela mexicana, onde ninguém fica sabendo de nada, daí o cara chega lá e ele não tem mais como sair, né? Toma um remedinho, tiram uma foto dele com uma mulher. Legal, tirou alguns sims óbvios antes. Criou o compromisso e aí faz a oferta. Exatamente, eu crio o compromisso, mas eu faço a reflexão sobre o cliente. Eu faço a reflexão, faço ele refletir e tiro alguns sims. E aí, pô, se tu mesmo me falou sim, então agora é contigo, tá na tua mão. Essa é a diferença para mim, da manipulação e da persuasão. E aqui a gente está aprendendo essa comunicação persuasiva. Legal? Então, assim, vamos falar de alguns gatilhos mentais. Né? Aqui eu falo nesse passo aqui, quando eu estou ensinando essa negociação, eu falo de fechamento, né? Que é o momento de a gente tentar fechar. Então, quando eu tento fechar, mas isso aqui também é um gatilho mental, eu posso tentar fechar por agenda. Por exemplo, eu estou ali, eu estou apresentando para o cliente está adorando. Beleza, na terça às 14 horas ou na quinta às 17 é melhor para ti para a gente começar esse tratamento. Então, ela não precisa me dizer sim. Se eu falo isso e falo que é para começar o tratamento, opa, então eu estou criando compromisso. Eu estou testando um fechamento com o cliente. Não, peraí, Fabiola, eu estou gostando de tudo isso, mas ainda não tenho certeza que eu vou fazer esse tratamento. Às vezes acontecia muito, quando eu estava trabalhando na Colchões Ortobon, de o cliente entrar, a gente fazer toda a técnica de venda que a gente tinha lá, e aí apresentar, o cliente gostar muito, e aí eu dizer, beleza, eu te entrego esse colchão na terça de manhã ou na quinta à tarde? Ah, calma aí, eu nem te perguntei o preço. Muitas vezes nem surgia essa pergunta, eu não falava. Ah, então vamos negociar. Então agora nós vamos conversar sobre o valor, né? Isso é raro hoje em dia. Normalmente as pessoas já vêm pedindo valor. Mas quando se trabalha em shopping center, num sábado, num domingo, num feriado, a pessoa tem tempo, ela te dá tempo para conversar com ela e às vezes esquece de que ela está ali comprando, né? E aí nessas horas eu sempre lembro, tu tem que lembrar também o objetivo dessa relação. Eu acredito que deve ter muito no clube aquele senhorzinho, senhorinha que vem contar todos os problemas de saúde que já tiveram e esquece que estão ali para uma avaliação para comprar o tratamento, né? Então, você tem que ter esse time também, né? Gente, olha só, aqui está dizendo que vai cair em 10 minutos essa reunião. O próximo slide, eu vou falar aqui sobre esse fechamento por forma de pagamento, e o próximo slide é os gatilhos mentais. Então, a gente vai entrar todo mundo de novo. Tá todo mundo aí vendo? Agora que vocês já instalaram o Zoom, vai ser rapidinho entrar de novo, tá? A gente entra no mesmo link. Me dá um ok aqui no chat para dizer que vocês estão lendo. Ok, ok, ok. Vamos entrar todos de novo, tá? Vou terminar só de falar aqui, ó. E uma outra forma de gatilho de fechamento por pagamento. Né? Eu tô lá falei com a senhorinha, ela me explicou tudo, os problemas dela, já entendeu o pacote. A senhora entendeu o pacote? Sim, entendi. Muito bem. Então, qual a melhor forma de pagamento para a senhora? Parcelado ou à vista? Isso aqui certamente não é novidade para vocês, mas precisa ver essa pergunta para garantir que vai ter o fechamento desse contrato. Me passa, por favor, a sua identidade para a gente continuar o preenchimento desse contrato? Ou eu não sei como é que funciona o processo interno de vocês, mas sei que tem um cadastro. Para eu colocar o seu cadastro no sistema, e aí a pessoa passa a identidade e está cadastrado, está fechado o pacote, tá? Vou falar um pouquinho de gatilhos mentais no próximo slide. Estou saindo daqui e entrando exatamente no mesmo link que vocês têm disponível aí, tá bom? Vai funcionar. Tchau para vocês.
Então, vamos lá. O que são gatilhos mentais e de como que começa a surgir essa história de gatilhos mentais? Existe um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, onde esse psicólogo, que foi prêmio Nobel da Economia, Daniel Kahneman, ele explica que a gente tem duas formas de pensar. Uma forma que fica gravada lá, existe uma teoria do cérebro trino, onde, não sei se vocês já ouviram falar, onde fala que o nosso cérebro é dividido em três partes. Uma parte é o nosso reptiliano, que está ligado lá intrinsecamente com o desenvolvimento humano, os répteis, né? Outra parte é o cérebro límbico, que ele está ligado com as nossas emoções, né? Então, os nossos sentimentos estão ligados no nosso cérebro límbico. E a outra parte, que é uma massa bem grande, é o nosso cérebro, é o neocórtex, que é a nossa grande massa encefálica, que faz com que a gente comece a pensar. Não é que a gente comece a pensar, nosso raciocínio é todo feito ali. Então, basicamente, quando a gente aprende a dirigir, por exemplo, eu preciso tornar aquele aprendizado automático para que eu não tenha que parar para racionalizar aquele aprendizado, para que eu economize energia. Nosso cérebro, no fundo, ele é preguiçoso. Para ele dar conta de tudo que a gente faz no dia a dia, ele quer colocar isso tudo gravadinho lá no nosso cérebro reptiliano, ou o mais rápido possível a gente acesse aquele conhecimento. Então, se eu tenho que pensar, quanto é 2 mais 2? 4. Eu não preciso racionalizar a respeito desse problema. Agora, quando eu tenho que pensar quanto é 17 vezes 14, no meu caso, eu preciso pegar uma calculadora para fazer, porque acho que eu não vou conseguir nem fazer do jeito que me ensinaram lá na escola. Então, eu preciso racionalizar. Sempre que eu estou aprendendo uma coisa nova, eu preciso racionalizar. Sempre que eu estou pensando no que eu vou falar, que nem eu estou pensando aqui, eu preciso racionalizar, principalmente se é uma primeira palestra que eu estou dando, se é uma segunda palestra. Quanto mais eu vou dando, mais automático vai ficando, mais automático vem as palavras na minha mente. Por isso que a gente treina tanto venda, porque a ideia é eu treinar as respostas que eu recebo para eu devolver as mesmas perguntas ou as mesmas respostas, tendo o sim que eu quero, né? E por isso que quando um atleta treina, ele treina a bola, ele quer que a bola chegue lá num determinado local, ele treina muito bem como chutar essa bola, né? Um atleta do futebol, ele precisa treinar várias vezes a mesma coisa até que tornar aquilo automático, os movimentos automáticos, é esse o grande objetivo. Então, eu quero gravar lá no automático. E aí, estudando lá sobre o que nos traz esse movimento automático, quando a gente pensa na linguagem, a gente tem algumas compreensões coletivas. Por exemplo, quando a Pietra me falou que quando ela pensa em persuasão, já vem manipulação na cabeça dela. E certamente não é só na dela, de muita gente. Por isso que eu trouxe isso aqui nesse treinamento. Porque todo mundo confunde uma coisa com a outra. E eu quis expor qual é a diferença, certo? Isso está no nosso inconsciente coletivo. Então, existem algumas coisas que estão gravadas nesse inconsciente coletivo que, se eu tiver conhecimento, eu posso utilizar ao meu favor na hora da negociação. E eu vou falar sobre esses gatilhos que estão gravados nesse inconsciente coletivo da gente. Mas por que surgiram os gatilhos? Por que eu coloquei todo esse texto aqui? Eles surgem a partir do nosso cérebro mesmo, de economizar energia, né, para racionalizar. Eu não quero racionalizar tanto. E aí, por isso, eu utilizo desses gatilhos. Então, vamos lá. Gatilhos que funcionam e que vocês sabem que funcionam e que o pessoal do clube ensina para vocês e que vocês têm que usar, né? Eu vou falar um pouquinho do porquê eles funcionam aqui para vocês e como usar eles, além do que vocês já estão acostumados. O gatilho da escassez. Não tem jeito, eu tenho que utilizar dele quando a gente está falando de pacotes, né? Vocês vendem aí o pacote 12S, né? O pacote 12S, ele está o tempo todo para venda. Eu não sei, eu não lembro mais como funciona aí. Mas o pacote 12S está o tempo todo disponível aí para venda. Se ele tiver o tempo todo disponível, o cliente que está ali conversando contigo sobre o 12S não se sente, tem à disposição, está tudo certo. Só que o nosso cérebro reptiliano lá, que vivia lá no meio das cavernas, não gosta de
de escassez, né? Ele tem que reservar energia, então ele não gosta de nada que é escasso. Então, se tem disponível, tá tudo bem, eu tô confortável. Agora, se eu não tenho muita disponibilidade, eu vou ter que aproveitar essa oportunidade agora. Por quê? Porque eu não quero passar fome, eu não quero ficar de fora. Então, por isso que o gatilho da escassez funciona. E como é que eu uso o gatilho da escassez? É aquela velha historinha. Restam apenas 2 vagas. Por exemplo, vou fazer um evento para ter prospectos aqui. Nesse evento, tem que limitar o número de vagas por evento. Em vez de escrever vagas limitadas, coloca assim, restam apenas tantas vagas. Participe, né? Todo mundo quer estar presente, né? Então, se eu utilizo esse gatilho da escassez, eu utilizo dessa forma, mostrando qual é o mínimo que eu ainda... olha, você tem apenas isso. Eu não quero me sentir na escassez, então eu vou aproveitar a oportunidade. É assim que a gente usa. O gatilho da urgência, né? Olha, o gatilho da urgência funciona de que maneira? Você tem você pode se matricular aqui no 12S somente até amanhã, porque aí o 12S vai sair. Então, você tem apenas até amanhã. Aqui eu estou usando as duas coisas, a escassez, porque não vai mais existir, e a urgência, eu estou te dando um prazo. Por que o da urgência funciona? Nós somos naturalmente procrastinadores. O ser humano é procrastinador. É confortável deixar para amanhã, né? Então, quem aqui não procrastina? Quem aqui não tem uma tarefa que sabe que precisa fazer, uma gaveta que sabe que precisa arrumar, que não foi arrumada? Duvido que tenha alguém aqui que não tem uma gaveta que não foi arrumada. Conta para mim aqui nos comentários, né? Por que a gente deixa para amanhã? Porque eu tenho tempo, porque eu posso deixar, porque não muda nada a minha vida. Agora, se eu colocar um gatilho para essa pessoa de ou tu arrumar a gaveta até amanhã, ou essa gaveta explode, eu vou arrumar a gaveta, não vou? Faz sentido isso que eu estou falando? Tem alguém aí? Ai, obrigada, alguém. Obrigada, Pietra. Então, o gatilho da urgência funciona dessa maneira. Ele serve para parar com a procrastinação. O da escassez mostra que tem 2 vagas, mas ainda tem 2 vagas, então eu ainda posso deixar para amanhã. Se eu usar o da urgência e da escassez, tem que ser usado sempre junto. Eu tenho que sempre utilizar os 2 juntos, né? Porque a gente é naturalmente procrastinadores. Eu quero economizar energia, meu cérebro quer economizar. Se não vai explodir, tá tudo certo, eu posso continuar, né? E aí o gatilho da autoridade. Quando é que a gente usa esse gatilho da autoridade? Sempre que vocês usam um jaleco, eu lembro que a gente ia para eventos assim, e eu sempre dizia na Colchões Ortobon, a gente usa também o jaleco, e a gente se intitula consultores do sono. Por quê? Porque isso passa credibilidade. No nosso inconsciente, uma pessoa de jaleco tem mais autoridade do que a pessoa que não tem jaleco. Ela só pode usar aquele jaleco, ou ela só pode usar aquele uniforme se ela passou por um treinamento de algo, né? Então, eu já olho um jaleco, é doutor, eu me referencio a tal coisa. Então, parece que aquela pessoa tem experiência, né? E aí, quando a gente ia para eventos, às vezes divulgar lá a franquia, eu fazia questão que todo mundo fosse de jaleco, às vezes até eu ia de jaleco, né? E todo mundo, mas eu não gosto de usar o jaleco não é legal, só que o jaleco, ele passa naturalmente essa autoridade. Tu abre a conversa só por estar de jaleco. Por estar de jaleco, tu pode não ser nutricionista, mas eles vão te olhar e se tiver o jaleco escrito Clube da Nutricionista, eles vão perguntar, tu é nutricionista? Simplesmente porque tu está usando esse jaleco. Então, o jaleco, ele traz essa autoridade. E que outra forma eu posso trazer essa autoridade quando eu estiver ali falando do pacote 12S, né? Olha, esse pacote 12S, ele já foi implantado em tantas cidades. Isso traz peso, traz autoridade. Esse pacote 12S já vem sendo utilizado por tantos clientes. Isso traz peso, traz autoridade.
né? Pô, se eu sei que essas pessoas todas utilizaram, se ela está anos de experiência, isso traz peso, traz autoridade. Então, eu posso utilizar de argumentos verbais que vão trazer autoridade e que vão fazer com que a pessoa confie no peso daquilo. Ou, por exemplo, esse pacote foi desenvolvido por uma nutricionista que tem essa formação. Opa, então trouxe autoridade. Então, é dessa forma que eu, na conversa ali, tentando convencer o cliente, utilizo da autoridade, né? Por exemplo, essa fábrica de móveis que eu trabalho tem 50 anos. Poxa, isso não passa mais credibilidade e autoridade? Então, eu utilizo dessa forma para que o cliente perceba que a gente tem autoridade sobre o que a gente está falando, tá? Outra coisa que funciona muito é a inveja. Vou falar para vocês. Alguém aqui é invejoso? Não, né? Ninguém tem inveja de ninguém, né? A prova social ela é muito baseada nos sentimentos de inveja, de que a grama do vizinho é sempre mais verde. E não tem jeito, isso é um sentimento que move o ser humano. A inveja nada mais é do que um sentimento de comparação. Eu sempre me comparo para que eu quero crescer, então eu me comparo com o outro que está melhor do que eu, para que eu cresça, certo? E aí, como é que eu utilizo isso ao meu favor aqui na comunicação? É a tal da prova social. Ó, fulano, sabe os digital influencers, né? Ó, fulano compra desse produto. Poxa, então ele atesta esse produto, eu também quero comprar. Entende por que a prova social funciona? Ela funciona com esse sentimento, de certa forma, da comparação que todo ser humano tem. A gente sempre quer ser igual ao outro, a gente sempre quer ser tão bom quanto o outro, ser tão bom quanto o outro que está visto. E como eu uso prova social na conversa ali, da negociação de um fechamento? A gente utilizava muito isso lá na Colchões Ortobon assim. Ó, esse colchão que você está comprando aqui, é do Papa. Ele dormiu nesse colchão. Poxa, se o Papa dormiu nesse colchão, eu não vou dormir nele? Percebe? Ou, esse mesmo programa que você está fazendo aqui, fulana de tal fez e emagreceu. Nossa, se ela fez e emagreceu, eu também posso emagrecer com esse programa. Ou, esse programa que você está fazendo aqui, eu tenho 10 pessoas que falaram do quanto esse programa facilitou e ajudou no emagrecimento delas. Opa, 10 pessoas falando disso, além de dar o peso da autoridade, porque são 10, é bastante peso, eu tenho aí as pessoas realmente se mostrando e, né, aprovando o Clube da Nutricionista. Então, prova social funciona muito bem. Olha, eu vou te passar aqui, ó, o contato dessa pessoa que fez o mesmo programa. Pode falar com ela, né? Poxa, se ela tá me passando, se tem essa abertura, é que realmente isso aqui é bom e facilita a vida das pessoas, né? É dessa maneira que você utiliza a prova social. E a comparação, que está muito ligada com a prova social, é como que ela pode ser utilizada na verbalização, né? Basicamente, para um cliente comprar, às vezes o cliente não compra, e aqui eu gosto muito de falar de valor. Às vezes o cliente não compra porque ele não vê valor naquilo que você está vendendo ali para ele, né? E por que ele não vê valor? Porque em relação às coisas que ele normalmente investe, aquele valor ali não está fazendo muito sentido. E aí, nessa hora, a gente precisa muito de comparação. Por exemplo, olha, se você comprar esse pacote aqui, sistema de emagrecimento, está comprando a minha Ferrari de emagrecimento. Opa, Ferrari é o melhor, né? Agora, se tu comprar esse pacote de emagrecimento, vai ser útil, você vai se deslocar de um local para outro, mas é meu Ford. Percebe a comparação? Todo mundo entende o que é uma Ferrari, todo mundo entende o que é um Ford. Então, eu estou trazendo para dentro do Clube da Nutricionista qual é o Ferrari e qual é o Ford. Então, eu estou comparando, fazendo com que o outro entenda, né? Comparação tem que ser utilizado quando o cliente está em dúvida. Eu não sei se eu fico com isso ou se eu fico com aquele. Então, eu tenho que trazer essa comparação para que ela entenda qual que é o melhor para ela. E aí, eu trago a reflexão. Qual que você prefere? Vou escolher a Ferrari, é óbvio, né? Mas a Ferrari está tão mais cara. Sim, mas você merece uma Ferrari. Então, você traz essa comparação, né? E a comparação nos move. Olha,
se você... É legal trazer muita comparação para o cliente que eles não fazem comparações, por exemplo. Esse programa custa tanto, mas você vai ter o resultado desse desenvolvimento durante tanto tempo, né? Por exemplo, aqui, quando eu estou fazendo meus cursos, eu digo, olha, o acesso a esse treinamento você vai ter por um ano inteiro. Todos os dias você pode assistir. Então, além da aula que você está aqui presente, você tem ainda mais um ano inteiro. Quanto vale isso dividido por um ano? Então, você faz essa comparação, né? Quando você faz essa comparação de valor, fica mais fácil do cliente ver valor no que você está vendendo. Então, o gatilho da comparação funciona muito. É muito importante utilizar. Compromisso. Muitas vezes eu estou ali apresentando todo o pacote do clube e o cliente diz, legal, vou pensar. Que a gente mais escuta, né? Legal, vou pensar. Tu entra lá, eu lembro que vocês têm que agendar essa primeira avaliação, né? Olha, você ganhou a primeira avaliação, olha que legal, você ganhou de presente. Beleza, vou pensar. É o que mais vocês escutam, né? Então, como que eu consigo fazer com que esse cliente se comprometa comigo? Basicamente, está precisando de um compromisso dele contigo. Olha, tudo bem, mas você pode usar a escassez, a urgência e o compromisso contigo. Se compromete comigo de me dar uma resposta tal dia, esse compromisso com o humano gera mais aquela coisa do sentimento. Opa, eu não estou me comprometendo com o clube, eu estou me comprometendo com essa pessoa que me apresentou, né? Fulana, é o seguinte, eu tenho aqui essa oportunidade para dar para 3 pessoas. Gostei de você. Se compromete comigo de me dar uma resposta até amanhã? Então, você cria esse compromisso do outro com você. E isso funciona muito bem. Então, esse é um gatilho. Por quê? Porque nós, seres humaninhos, queremos ser legais com todo mundo. A gente quer ser bem recebido, a gente quer ser bem visto, a gente quer aceitação do social, né? Prova social é aceitação, comparação é aceitação. Então, quando essa pessoa é super legal comigo, explica todo o pacote e tal, e aí ela cria esse compromisso comigo, eu vou criar o comprometimento de dar uma resposta. Agora, quando a gente está falando da empresa, é mais difícil eu gerar esse compromisso com a empresa. Fica uma coisa mais fria, né? Mais formal. Já com o outro, com a pessoa que me apresentou, aí já tem mais calor humano. Lembra da humanização? E aí eu me comprometo. Então, esses gatilhos aqui eram os que eu mais utilizava para fechamento de colchão e para fechamento de móveis. Por isso que eu resolvi trazer para vocês aqui. Quando vocês criam qualquer comunicação de chamar a gente gratuitamente para que eu consiga, dentro desse dia, vender alguns pacotes, coloque escassez e urgência. Não tem como não colocar escassez e urgência. Vai apresentar alguma coisa? Traz uma autoridade para essa apresentação. Além de usar o jaleco, o que mais que vocês têm aí de pessoas que são autoridade, que aprovam o que vocês estão fazendo, que já é prova social e autoridade junto, certo? O que mais que vocês têm aí de bagagem e know-how para estar explicando, para trazer essa autoridade? E sempre, sempre, em toda a comunicação, não sei se vocês perceberam aqui, eu pedi, vocês estão me escutando? Está entendendo? Está fazendo sentido? Sempre, sempre, se eu estou aqui me comunicando para ser persuasiva, eu preciso saber se o interlocutor, o outro, está entendendo o que eu estou falando. Agora, eu vou perguntar para vocês, fez sentido todos esses gatilhos que eu trouxe aqui? Sim ou não? Essa é a teoria, né? Essa é a teoria. Na prática, quando a gente faz treinamento com os franqueados, na prática, por exemplo, a questão da urgência, a gente sempre fala que esse valor, esses pacotes, principalmente no valor que a gente está oferecendo, é para o fechamento do dia. Né? Então, se você fecha no dia... lembrei, vocês têm um esquema bem legal, né? Que coloca o cadastro e fica por 24 horas ou 48 horas aquele desconto, né? É porque o cliente ele paga para se consultar, né? Então, quando ele faz aquele pagamento da consulta, em torno de R$300, na hora da consulta, o nutricionista ele vai explicar depois sobre os programas que a gente tem, e aí a gente fala assim mesmo, olha, se você quiser abater, né, do valor entrar no programa e abater o valor dessa consulta, você precisa entrar hoje, porque aí eu consigo registrar, vincular esse programa
com essa consulta, utilizar essa consulta como a primeira consulta do programa. Então, a gente dá o desconto do valor dessa consulta. Se você for entrar no programa depois, já não tem o desconto do valor dessa consulta, porque aí você já vai estar comprando mais 3 consultas. Não tem como usar essa consulta como a primeira consulta do programa, então já não tem um abatimento. E quando a pessoa quer fechar o pacote estético, a gente fala... Quando a pessoa quer fechar o pacote estético, a gente fala também da questão do desconto. Existe o pacote no valor normal é de 720. O pacote, se a pessoa quiser, entrando no programa, fica o primeiro pacote por 600, depois por 500, depois por 400. O terceiro pacote, ela só consegue essas vantagens quando ela entra no programa também. Então, são algumas coisas. Dentro da consulta também, a gente precisa usar da nossa autoridade para poder falar com o cliente, mostrar o que a gente sabe, mostrar até pelo bom atendimento, né? Toda a nossa competência para poder, no final, fazer a venda do programa. Então, exatamente. Aqui vocês vão utilizando da autoridade, da prova social no meio da consulta, né? E aí lá no final vocês vão ter ali no esquema tem essa escassez. Então, lembra que eu falei sobre aqui vocês têm que usar muito na consulta de vocês têm que usar muito compromisso, porque é o seguinte, você já estabeleceu uma relação amigável com essa pessoa. A nutricionista já está numa relação amigável. A pessoa já está gostando de falar com ela, de se expor, de expor como é que é o hábito dela. Então, essa é a hora de dizer assim, olha, eu gostei muito de conhecer a senhora, foi muito legal tudo isso que a gente fez, faço questão de te acompanhar o restante aqui disso aqui, e para isso eu tenho essa oportunidade, entende? É dessa maneira que eu acredito que fica um pouco mais simples, e até para o ser humano que está lá fazendo o atendimento de nutrição. Essa pessoa, ela atende como nutricionista porque ela ama o que ela faz, né? Então, ela sabe que ali naquela consulta ela já entregou muito resultado, mas eu posso entregar muito mais por você se você vier para dentro do clube, né? É isso que vocês querem aí, não é? Entendi? Sim ou não? Tá. Oi. É isso, né? Tipo, ela termina ali o atendimento e daí ela oferece o pacote? Mais ou menos. Na verdade, não chega a terminar o atendimento. Existe um roteiro de venda dentro da consulta. O primeiro, a gente tem que deixar o cliente falar para a gente poder entender qual é a necessidade dele. Depois, o nutricionista ele mostra o resultado da bioimpedância para poder ver, realmente comprovar que realmente ele está precisando daquele tratamento. E depois ele faz as perguntas-chave, que são as perguntas para saber se a pessoa tem condições financeiras de fazer o programa, né? Se ela tem condições de fazer o programa, se ela tem condições de voltar mais 2 vezes. Um momentinho só. Se ela tem condições de voltar mais 2 vezes para participar para fazer outras consultas, e se ela tem condições de entrar no programa. E daí a gente, quando a gente fala do programa, a gente faz a questão da prova social, porque eu sempre oriento os nutricionistas a mostrar os resultados de outras pessoas, sempre oriento os franqueados a postar nas redes sociais as fotos com os clientes. Eu vejo muito. Apesar de que alguns não fazem, realmente não postam, mas precisa ter a humanização do feed, como eu sempre falo, precisa ter, mostrar que várias pessoas estão fazendo o programa, precisa fazer a foto lá com o caderninho do 12S e mostrar que várias pessoas estão fazendo. Durante a consulta, é preciso também comparar, por exemplo, com outros programas, mostrar que o nosso programa tem o melhor custo-benefício. Outros programas você não vai ter todas essas vantagens, né? E sempre terminar com a questão do compromisso, perguntar, olha, você entende a importância de você de você fazer mais 2 consultas, você entende que a gente não consegue fazer esse milagre, você está disposto a... Então, essas são as palavras chaves que estão ligadas a esses gatilhos mentais que são repassados. Então, pois aqui eu coloquei compromisso, mas talvez a palavra seria comprometimento com o outro. Esse compromisso aí, quando você coloca você entende, eu estou jogando para o outro. Sim, eu entendo, mas eu escolho onde eu quiser. Agora, eu adoraria estar contigo, te acompanhando, é uma coisa de coach, entende?
eu trago para mim. Olha, adorei te conhecer, adoraria estar contigo te acompanhando. Entende? Não é entender que o Clube da Nutricionista faz bem, que esse acompanhamento faz bem. É se comprometer, olha, já te entreguei tudo isso aqui. Deixa eu continuar te entregando e acompanhando. É criar o compromisso com a pessoa que está apresentando. Talvez eu usei a palavra errada aqui. Compromisso seria exatamente isso que você falou. É comprometimento. É fazer o outro se comprometer contigo. Sacou? Então, é uma forma, simples, que palavreada, às vezes, mudei a forma de falar, eu já mudei tudo, né? Então, assim, você entende, essa eu estou fazendo. Olha, você me falou isso, você me falou aquilo, correto? Correto. Então, essa é a decisão que tu quer para a tua vida, certo? Certo. Mas que tem a ver comigo é que eu estou aqui para te auxiliar. Adorei te conhecer e faço questão de continuar o auxílio. Aí eu trouxe o compromisso para mim. Percebe? E aí ele decide. Opa! E aí é difícil eu não me comprometer com essa pessoa que já foi tão legal comigo. Não é? Eu trago esse compromisso para mim. Nesse caso do emagrecimento, a pessoa precisa ter consciência de que uma consulta não vai resolver. De jeito nenhum. Né? Então, por isso que eu preciso acompanhar o resto. Exatamente. Por isso que a gente, no final, precisa reforçar a questão do comprometimento mesmo, de fazer 3 meses de programa para a gente poder gerar resultado. Isso. Que é humanamente impossível em uma consulta a pessoa querer emagrecer 10, 20 quilos. Hábitos não se muda da noite para o dia, né? Então, exatamente. Essa conscientização, ela vai ocorrendo ao longo poucos. Da conversa, da consulta. Isso. E aí eu vejo muito que aí esse acompanhamento da nutrição é esse pegar na mão mesmo, né? Deixa eu te acompanhar na mudança desse hábito. Isso. Né? Então, quando eu coloquei compromisso, aqui é o comprometimento, sabe? Quando eu tô ali nessa conversa, é legal utilizar esse comprometimento aqui, porque é um comprometimento com o outro. Olha, deixa eu te acompanhar nessa jornada. É dessa forma que eu gero esse comprometimento. Eu trazendo para mim o quanto eu gosto e quero acompanhar aquele cliente. Entende? Não trazendo a decisão para ele. Você entende? Entendo. Beleza, ele já entende. Até aqui ele já entendeu tudo isso, que ele tem que continuar. Mas e agora, tu me permite acompanhar? Para acompanhar, tu vai ter que pagar assim, assim, assim. Entende? Isso. É claro que no final, né, isso é uma técnica muito utilizada para a venda de coach, de acompanhamento de coach, né? Olha, você percebeu isso, aquilo? Né? Percebe que eu posso te ajudar? Percebo. Então, me permite te ajudar? Para te ajudar é assim, assim, assim. Né? Então, é um compromisso, mas é um comprometimento. É gerar esse comprometimento, sabe? Das duas pessoas. A Carla falou aí que surgiu um gift card nananana, e não venderam nada lá em Belém, certo? Carla, deixa eu ver, pode até dar certo, mas a franquia não vejo isso. Gift card do Dia das Mães, havia limite de 10 para o franqueado, aqui em Belém não vendemos nada. Muito bem, foi dado entendo aqui, Thay, que vocês deram um desconto extra para só 10 pessoas e em Belém não conseguiram vender. O que a Carla acha que pode ter faltado ali para conseguir vender? O cliente acreditar que eram só 10? Eu vou parar de gravar.